Olá pessoal, hoje vamos começar a ver cálculo de custo de algoritmo. Quando nós temos um algoritmo para analisar, queremos calcular o custo desse algoritmo, nós devemos, a princípio, contar duas operações básicas: quantidade de atribuições que esse algoritmo vai ter e a quantidade de comparações. Isso quer dizer que essas duas operações são operações relevantes, ou seja, nós temos custo de operações aritméticas, mas que elas são tão pequenas em relação a essas duas que elas vão ser desconsideradas. O que vai fazer diferença no cálculo do nosso algoritmo são essas duas operações. Existem situações especiais em que nós só iremos considerar alguns tipos de atribuição ou alguns tipos de comparações. Mas nesse momento nós iremos contabilizar todos. Então, toda vez que aparecer uma atribuição ou que aparecer uma comparação no meu algoritmo, eu vou atribuir o valor 1 a essa operação. Então, vamos para o nosso primeiro exemplo. Bom, nós temos esse algoritmo, um algoritmo bem simples, pequenininho, para cálculo de fatorial de um número. Então, observe, nós temos atribuição na primeira linha, aqui nós temos atribuição, comparação e atribuição, nós temos uma atribuição nessa linha, e todo o retorno é considerado uma atribuição, porque o valor que está aqui nessa variável vai ser colocado na função. Porque o que é o retorno? Eu vou pegar esse valor que está no lugar da memória e vou jogar no espaço de memória reservado para a função fatorial. Então, vamos lá. Na primeira linha, nós temos o custo 1, porque nós temos apenas uma atribuição. A segunda linha é um for. O for, você tem que observar duas coisas. A primeira é que o for começa nesse valor e só termina quando essa condição for falsa. Então, eu tenho que contabilizar quantas vezes essa linha é executada, sabendo que o meu i começa valendo 1 e termina quando essa condição for falsa. Essa condição não vai ser falsa quando o i valer n. Quando o i valer n, ele vai entrar, vai executar essa linha, vai voltar, vai incrementar e vai comparar de novo. E aí sim, quando i valer n mais 1, essa condição vai ser falsa e ele vai sair do for. Então, eu tenho que contabilizar do 1 até o n mais 1, porque no n mais 1, essa condição será falsa e ele sairá do for. Então, nós temos aqui, ó, i vai de 1, 2, 3 até n mais 1. Quantas vezes ele vai executar apenas essa linha do for? De 1 até n mais 1, nós temos n mais 1 vezes. Acontece que o for, ele tem duas operações críticas. Ele tem uma atribuição e uma comparação na primeira vez, e nas outras vezes ele terá a atribuição indicada pelo incremento, porque esse incremento significa i recebe i mais 1, e também outra comparação depois, para ver se ele continua ou se ele sai. Portanto, o for tem duas operações críticas. Logo, o custo dele vai ser calculado 2 vezes n mais 1. Então, aqui nós temos 2n mais 2. Agora, vamos observar essa linha dentro do for. A linha do comando, apenas do comando for, será executada n mais 1 vezes. Só que na última vez, a condição vai ser falsa e ele vai sair. Então, quantas vezes ele vai entrar para executar essa linha de dentro? Uma vez a menos. Portanto, a linha do fat vezes igual a i será executada n vezes e terá custo n. O retorno, ele simboliza uma atribuição, portanto, tem custo 1. Agora, vamos calcular o custo total fazendo a soma desses valores.
Então, nós temos aqui 1 mais 2n mais 2 mais n mais 1. 2n mais n dá 3n. 1 mais 2 mais 1 dá 4, que é o nosso custo. Segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, nós temos uma matriz. Eu vou supor que o tamanho dessa matriz seja n por n. Nós temos, então, custo a partir dessa linha do tempo igual a zero até o final. Então, vamos ver a primeira linha. Nós temos uma atribuição, portanto, o custo vale 1. A linha de baixo, nós temos um for. E esse for, ele começa com i valendo zero, e ele vai terminar quando essa condição for falsa, ou seja, ele vai terminar quando i for igual a n. Então, essa linha do for, somente o comando for, será executado quando i for 0, 1, 2 até n. E de 0 até n, nós temos n mais uma vezes. Como aqui eu tenho for, que tem duas operações críticas, atribuição e comparação, nós teremos 2 vezes n mais 1, que vai dar 2n mais 2. Quem tem dúvidas com relação a essa contagem aqui, de 0 até n, ou do início até o final, pode sempre usar uma formulazinha que sempre dá certo, que é você pega o maior valor menos o menor valor mais 1. Então, n menos 0 é n com mais 1, n mais 1. Continuando, nós temos um outro for dentro desse primeiro. Nós temos que observar o seguinte: o algoritmo vai entrar nesse for uma vez a menos que a execução dessa linha, porque nessa linha, a última vez, ele sai e vai para o return. Então, nós vamos entrar nesse for n vezes. E aí, ele vai iniciar esse for n vezes. Cada uma das vezes que ele iniciar esse for, o J vai rodar de 0 até n, porque ele vai parar quando essa condição for falsa. E essa condição vai ser falsa quando J for igual a mati.length, ou seja, n. Então, nós teremos o J de 0 até n, e aí eu tenho que essa linha do segundo comando for será executada n mais uma vezes. O maior menos o menor mais 1. Repetindo, para cada uma das n vezes que ele entrar, ele vai iniciar a execução desse for, e aí esse for vai ser executado n mais uma vezes. Como o for tem o custo dobrado, porque nós temos duas operações críticas, nós teremos um custo de n vezes 2n mais 1. Lembrando, n é a quantidade de vezes que ele vai entrar, ou seja, uma vez a menos que essa. E n mais 1 é a quantidade de vezes que ele vai rodar esse comando cada vez que ele entrar. Então, aqui fazendo a conta, nós temos 2n ao quadrado mais 2n. Na linha de baixo, essa linha está dentro dos dois fors. Então, quantas vezes ela será executada? Cada vez que ele entrar no for de fora, ele vai iniciar o for de dentro n vezes, e cada uma dessas n vezes, ele vai entrar nesse for n vezes. Portanto, o custo dessa linha aqui vai ser n vezes que ele entrar aqui, vezes n vezes que ele entrar aqui, ou seja, n ao quadrado. Repetindo, por que n ao quadrado? Porque ele entrou aqui n vezes, cada uma dessas vezes ele iniciou e rodou esse aqui n vezes, portanto, n vezes n, n ao quadrado. E, finalmente, o return temp, que vale 1. Custo total vai ser a soma de tudo, 1 mais 2n mais 2, mais 2n ao quadrado, mais 2n, mais n ao quadrado, mais 1, que vai dar 3n ao quadrado, mais 4n, mais 4. Terceiro exemplo, nós temos novamente um for dentro de um for. Esse for de fora vai começar quando i vale 0 e vai terminar quando essa condição for falsa, ou seja, quando i for igual a mati.length. Então, ele vai de 0 até n, n mais uma vezes 2, porque é um for que tem duas operações, atribuição e comparação, que dá 2n mais 2.
Se ele roda esse for n mais uma vezes, e na última ele sai porque essa condição é falsa, significa que ele vai entrar uma vez a menos. Uma vez a menos dá n vezes. Cada uma dessas n vezes, ele vai startar o segundo for. O segundo for começa com j igual a 1 e termina com j igual a n, que é a ocasião em que essa comparação vai ser falsa. De 1 até n, nós temos n vezes. Então, eu tenho n vezes que ele vai startar esse for, vezes n vezes que ele vai rodar esse for, vezes 2, que é o custo dobrado do for, que dá 2n ao quadrado. Então, ele vai startar esse for n vezes. Cada uma dessas n vezes que ele startar esse for, ele vai rodar o for n vezes, portanto, ele vai entrar n menos uma vezes. Como ele startou n vezes e cada uma delas ele entrou n menos uma vezes, significa que esse if será executado n vezes n menos 1. Nesse caso, eu tenho um if com uma condição que nem sempre vai ser verdadeira. Então, como eu vou fazer essa análise? Eu tenho que analisar os extremos. O que são os extremos? Eu vou analisar o melhor caso, que é essa condição sempre ser falsa, portanto, ele não entrar aqui nenhuma vez. Esse é o melhor caso porque me dá o menor custo. E vou analisar também o pior caso, que é essa condição sempre ser falsa, e aí ele entrar aqui todas as vezes. Então, no melhor caso, nós temos que essa linha será executada 0 vezes. Portanto, eu tenho o melhor caso como a soma de 2n mais 2, mais n, mais 2n ao quadrado, mais n ao quadrado menos n, que vai dar 3n ao quadrado, mais 2n, mais 2. No pior caso, essa condição sempre vai ser verdadeira, e como ele fez essa condição n ao quadrado menos n vezes, e todas as vezes ele vai entrar e executar essa atribuição, o custo da atribuição será também n ao quadrado menos n. E aí eu tenho o custo do pior caso, a soma de 2n mais 2, mais n, mais 2n ao quadrado, mais n ao quadrado menos n, mais n ao quadrado menos n, que vai dar um total de 4n ao quadrado, mais n, mais 2. Tirou as suas dúvidas? Espero que tenha gostado. Se você gostou, dê um like e se inscreva no nosso canal. Até a próxima!